Nós vamos calcular 3 volumes aqui nesse exercício, porém todos eles formados pela rotação da região entre y igual a x ao cubo, x igual a 2 e o eixo x, porém no item A em torno do eixo x, no item B em torno da reta y igual a 9 e no item C em torno da reta x igual a 2. Vamos começar pelo esboço da região e em seguida desenhar os 3 sólidos. Nós temos aqui os eixos x e y, temos também a nossa curva y igual a x ao cubo, que continua aqui no terceiro quadrante, porém esse trecho ele não é relevante para a gente nesse momento, e temos a reta x igual a 2. Dado que a região é formada entre x ao cubo, x igual a 2 e o eixo x, ela está aqui desenhada em verde. Vamos calcular os pontos de intersecção, sabendo que aqui nós temos a origem, aqui nós temos o ponto 2,0, e a ordenada desse ponto pode ser encontrada substituindo 2 no x, dado que a abscissa é igual a 2. Nós temos então 2 ao cubo, que é igual a 8. Nós vamos então tomar essa figura e fazer as 3 rotações em torno do eixo x, da reta y igual a 9 e também da reta x igual a 2. Temos então o item A, o item B e o item C. Rotacionando em torno do eixo x, nós espelhamos essa região em torno do eixo x, ou seja, o eixo x atua como se fosse um espelho. Portanto, nós ficamos com o seguinte sólido e o disco representativo desse sólido, ele tem a seguinte configuração, ele está de pé, no caso, com espessura dx, e a área dele está aqui, no caso, é um disco que não é vazado, é um disco inteiriço. Passando agora para a rotação em torno da reta y igual a 9. Temos aqui a reta y igual a 9 e ela servirá como espelho para a nossa rotação. Temos aqui então o segundo sólido do item B e aqui o nosso disco representativo, no caso um disco vazado e com espessura dx. Prosseguindo agora para o último esboço, uma rotação em torno da reta x igual a 2, lembrando que aqui a abscissa é igual a 2, nós teremos aqui o nosso eixo de rotação, que servirá como um espelho. Nesse caso, os nossos discos representativos estão aqui deitados, o que mostra que a nossa integral será uma integral em y, dado que nós temos aqui uma altura infinitesimal dy, e nós temos aqui também a área do disco. Já temos os 3 esboços, vamos passar para a análise do intervalo de integração e em seguida para a análise do raio externo e raio interno, ou caso o disco seja maciço, somente o raio. Aqui o intervalo de integração ele vai de 0 até 2, dado que esse ponto aqui é o ponto 2,0. Temos aqui também um intervalo que vai de 0 até 2 e no item C o nosso intervalo é de 0 a 8. Passando agora para a análise do raio desses discos. No primeiro exemplo, nós temos somente um raio que corresponde à diferença na altura da curva, x ao cubo, e a reta y igual a 0, portanto, o raio é igual a x ao cubo. No segundo caso, o nosso raio maior é sempre igual a 9, a diferença entre o eixo de rotação e a reta y igual a 0, ou o eixo x, e o raio menor, ele é igual à altura total, que é igual a 9, menos o valor da função. Ou seja, esse trecho aqui, ele é igual ao todo menos a parte. Portanto, o raio menor é igual a 9 menos x ao cubo. Dado que no item C nós temos uma integral em y, nós precisamos tomar essa equação e isolar x. E isso é feito tirando a raiz cúbica dos dois lados. Portanto, x é igual a raiz cúbica de y. Sendo assim, nós vamos encarar essa equação como raiz cúbica de y. Passando agora para a análise deste raio, o raio do disco é igual ao todo menos essa parte. Dado que aqui o valor da abscissa é 2, o nosso raio é igual a 2, toda essa distância, menos essa medida aqui, que é igual a raiz cúbica de y. Temos aqui então todas as informações necessárias para finalizar esse exercício. O que você pode fazer agora, para adiantar um pouco o processo de integração, é calcular a área desses discos separadamente. Passando agora para o cálculo da área desse pequeno disco, no primeiro exercício, no primeiro exemplo, no item A, nós temos que a área é igual a π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes x ao cubo ao quadrado, mais conhecido como π vezes x à sexta. Passando agora para o item B, a área é π rzão quadrado menos π rzinho quadrado, círculo maior menos círculo menor. Portanto, π vezes 81, 9 ao quadrado, menos π vezes 9 menos x ao cubo ao quadrado.
Fiquei sem espaço aqui. Continuando, π vezes 81 menos π vezes 9 ao quadrado, 81, menos 18x ao cubo mais x à sexta. Simplificando todos os termos, você encontrará 18π x ao cubo menos π vezes x à sexta, ou, colocando π em evidência, π vezes 18x ao cubo menos x à sexta. Vamos passar agora para a última área. π vezes 2 menos raiz cúbica de y ao quadrado. Eu vou reescrever a raiz cúbica de y como y elevado a 1/3. Isso irá simplificar bastante o nosso processo de integração no futuro. Nós ficaremos com π vezes quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais y elevado a 1/3 ao quadrado, mais conhecido como y elevado a 2/3. Podemos agora passar para o cálculo das integrais, tendo aqui a área, o intervalo de integração, a próxima área, o intervalo de integração, e a última área, intervalo de integração também. Começando pela mais fácil, item A, integral de 0 até 2, π vezes x à sexta dx, que é a mesma coisa que π integral de 0 a 2, x à sexta dx. Ficamos com π vezes x à sétima sobre 7. Nós sabemos que substituir o limite inferior, que é igual a 0, não resulta em nada, resulta em 0. Portanto, nós ficamos somente com π vezes 2 à sétima sobre 7, mais conhecido como 128π sobre 7. Passando agora para o item B, integral também de 0 a 2 de π vezes 18x ao cubo menos x à sexta dx. A mesma coisa que π vezes 18x à quarta sobre 4 menos π vezes x à sétima sobre 7, aqui mentalmente distribuindo x nesses dois termos. Essa variação também se dá de 0 a 2, e assim nós ficamos com π vezes 8 vezes 16, 2 à quarta sobre 4, menos π vezes 2 à sétima, 128, sobre 7. Simplificando essas frações, nós ficamos com 376π sobre 7 unidades de volume. E, finalmente, o último item desse longo exercício, integral de 0 a 8. Podemos colocar π aqui para fora da integral, de 4 menos 4y elevado a 1/3, mais y elevado a 2/3 dy. Lembrando que na regra da potência nós somamos 1 no expoente e dividimos por essa soma. Nós teremos aqui 1/3 mais 1 igual a 4/3, e nesse caso 2/3 mais 1, que é igual a 5/3, ficando assim com 4π vezes 4y menos 4 vezes y elevado a 4/3 dividido por 4/3 mais y elevado a 5/3 dividido por 5/3. Lembre-se que dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso dela, portanto nós podemos reescrever essa expressão da seguinte forma e substituir o limite superior de integração, dado que a substituição do limite inferior produz 0. Aliás, acabei de ver aqui que eu coloquei um 4 na frente desse π, não faz sentido. Pronto, consertado. Nós temos então π vezes 4 vezes 8 menos 3/4 vezes 4 vezes 8 elevado a 4/3, que nós vamos calcular daqui a pouquinho, mais 3/5 de 8 elevado a 5/3. Começando pelas simplificações mais fáceis, nós temos aqui 32, podemos cortar 4 com 4, 8 elevado a 4/3 é a mesma coisa que 8 elevado a 1/3 a quarta, dado que, segundo a regra de exponenciação, quando nós temos a elevado a b elevado a c, isso é a mesma coisa que ab vezes c. Nós podemos primeiramente calcular a raiz cúbica de 8, que é igual a 2, efetuando esse cálculo de uma forma simples, 2 à quarta, que é igual a 16. Da mesma forma, 8 elevado a 5/3 é o mesmo que a raiz cúbica de 8, que é igual a 2 elevado à quinta, portanto, 32. Nós ficamos então com π vezes 32 menos 3 vezes 16 mais 3/5 vezes 32, que é igual a 16π sobre 5 unidades de volume. Temos aqui então os 3 volumes dos 3 sólidos, claro que volumes bastante distintos, e tá aí a resposta do nosso longo exercício.